Então vamos começar revendo algumas coisas importantes para embasar essa nossa história aqui. A primeira, que você já deve saber, é que a gente tem vários termos aí para se referir a essas coisas. Modelo de elevação, modelo de terreno, modelo de superfície. Modelo de elevação é um termo genérico, tá? Que serve para qualquer coisa. Se você tem uma superfície ali no formato raster, que você tem valores de elevação, você pode chamar de modelo de elevação. MDE, modelo digital de elevação, DEM, Digital Elevation Model. Se você tem um modelo desses que representa o chão, a superfície topográfica, aquela que você teria de um mapa topográfico, aquela superfície que você tem onde não tem construção, onde não tem vegetação, ou aquela superfície que você teria, se você conseguisse tirar a vegetação e as construções, aquilo é o seu modelo digital de terreno, tá? O seu DTM, seu Digital Terrain Model, seu MDT em português. E se você usa, ou se você tem um dado que representa o topo das árvores, o topo das construções, o topo dos prédios, passando ali por cima de linha de alta tensão, tudo que for construído, aí você tem um modelo digital de superfície, tá? O seu MDS ou seu DSM, seu DSM. E aí o que a gente vai ver é que a maioria desses modelos que a gente trabalha hoje, esses que a gente baixa na internet, são modelos de superfície feitos com sensoramento remoto. Alguns estão bem no topinho das árvores, outros estão um pouquinho mais para baixo, dependendo de como eles foram feitos, de quando eles foram feitos. Isso a gente vai discutir mais para frente, beleza? Uma outra coisa importante, que quase ninguém fala disso, é que a maneira de armazenar os dados dentro do seu DEM, ela pode mudar. Veja, todos eles a gente hoje vai baixar como formato raster, né? Então aquela coisinha normal da gradezinha, aquela matriz, linhas e colunas e tal, mas o que aquele valor ali representa vai mudar. A maioria dos dados que a gente baixa hoje, quando a gente trabalha com raster, muito disso vem em formato GeoTIFF, que vocês devem conhecer bem. E na própria especificação do GeoTIFF tem essa definição. E essa definição ela diz se o pixel ali ele representa uma área ou um ponto. Então ele fica com esse nome. Raster pixel is area ou raster pixel is point. Se ele representa uma área, como o nome diz, então teoricamente aquele valor que você está vendo representa ali, por exemplo, uma média de todos os valores dentro da área do pixel. E se ele representa um ponto, então ele deve, na teoria, representar o valor de elevação ou de qualquer coisa que for seu raster naquele ponto, tá? Isso vai ser mais importante lá na frente, mas deixa para falar disso depois que a gente vê os modelos e aí a gente vê quem é que faz a coisa de cada jeito, tá? Então se a gente fosse olhar para a estrutura de um raster, né, para olhar para a matriz mesmo da coisa, pensando como ela seria, o que a gente vai ter? A gente vai ter as linhas fazendo a grade, a gente vai chamar isso de grade ou grid, e os pontos de cruzamento dessas linhas, que a gente vai chamar de nós ou nodes em inglês. Se o nosso raster for do tipo pixel é área, tá? Raster pixel is area, então as linhas da grade elas vão definir o limite do pixel. E o valor do pixel, ponto de referência, vamos chamar assim, do pixel, fica bem no meio dele. No caso do raster pixel is point, quando o pixel representa um ponto, as linhas de grade, melhor, o cruzamento das linhas de grade, os nós, eles é que vão representar o ponto de referência do pixel. E aí você leva, a partir daquele ponto, você leva meio pixel para cima, meio pixel para os lados, meio pixel para baixo e desenha a sua areazinha. Então essa meia diferença entre os pixels pode dar uma diferença razoável nos modelos de elevação. Não tanto na representação, naquilo que você vai ver, mas pode dar um problema na comparação entre eles. Isso a gente também vai ver lá na frente. Uma outra coisa que eu acho que eu mencionei naquele vídeo lá sobre modelos de relevo do artigo, é que eu até aqui vou falar nesse vídeo em resolução espacial meio que como sinônimo de tamanho do pixel, que a gente em inglês pode chamar isso de grid size, ou pixel size, ou grid size, tá? Que é o tamanho do pixel mesmo. Mas, se a gente for olhar bem no que é resolução espacial, ela não necessariamente é o tamanho do pixel. Tá? O que é resolução espacial é aquilo que o seu sensor conseguiu resolver em termos de tamanho das coisas. Então, se o meu sensor consegue resolver coisas de 30 metros, eu posso ter muito bem um pixel de 30 metros. Mas eu posso ter um pixel maior, eu posso pegar um dado que tem resolução efetiva de 30 metros e fazer ele com 300, 900, quantos metros eu quiser. Ou até menos, eu posso fazer ele com 3 metros, com 1 metro. E quando eu estou lá no SIG reinterpolando as coisas, o SIG não vai olhar para você e falar se você está fazendo uma coisa errada, né? Isso cabe a você. Então, vamos lembrar que nem sempre resolução espacial é o mesmo que tamanho de pixel, mas para fins práticos a gente meio que usa essa construção aí até para não ficar tão repetitivo, né? Mas é só para vocês terem isso bem na cabeça, tá bom?